Então vamos lá, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Sobre o que a gente vai O que são começar jogos? então? O que são esses jogos emocionais? Jogos emocionais. Jogos psicológicos? A gente pode chamar jogos emocionais de jogos psicológicos também, porque a gente fala emoções que as pessoas se afetam, né? Então acabam se afetando psicologicamente sobre isso, mas o nome, assim, talvez que seja mais cabível seja jogos psicológicos, né? Que eu vou mexendo com as ideias, e porque eu mexo com as ideias, eu mexo com as emoções, com as sensações da pessoa, e vou mexendo com o comportamento dela. Então é uma forma de eu manipular. Eu acho que a palavra central, né, Manipulação. é a manipulação. Então é a manipulação por meio de joguinhos. São pessoas que se tornam experts em manipulação, Em né? manipulação. Em confundir a cabeça da outra pessoa, né? Eu tava até pensando assim num exemplo para dar, e tava pensando assim, quando a gente é criança, por exemplo, você tropeça e cai, aí faz um machucadinho ali no joelho. Aí existe uma tendência de alguns pais fazerem isso, né? A criança cai, machucou, começa a chorar, aí o pai pega rápido e fala: Não, não, ó, passou, nem tá doendo, nem tá doendo. Então, assim, ali você já começa a confundir a cabeça da criança, porque tá Tô doendo, doendo, exatamente. né? E aí ela fica assim: tá doendo ou não tá doendo? Uhum. Aí ela entende: tá doendo, mas pelo comportamento do meu pai, então eu não posso sentir essa dor. Então ela começa a ficar confusa, porque ela não teve aquele sentimento dela no momento, aquela experiência validada. Isso acontece com as nossas emoções, né? Então, determinadas situações acontecem, as emoções existem para nos dizer se aquela situação que a gente está vivenciando é boa ou não, se ela é agradável ou não pra gente, se aquilo se aplica àquele momento que a gente está vivenciando de uma forma saudável. E aí, quando as pessoas que estão à nossa volta têm uma resposta diferente daquilo que a gente está vivenciando, a gente tende a ficar meio confuso, assim. Uai, será que só eu que estou sentindo assim? Né? Então, tem gente que consegue perceber isso, esse funcionamento do ser humano, todo mundo funciona assim, e começa a brincar com essas validações. E, tipo, na verdade, deixa de validar aquilo que você está vivenciando e começa a fazer umas inversões. E você começa a ficar confusa e começa a se questionar: será que isso que eu tô sentindo então tá certo ou não tá? Você começa até questionar: será que eu realmente estou sentindo isso? Será que eu tô ficando doido? Você começa a achar que você tá doido. Porque a pessoa começa a brincar com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. É verdade.